Bom dia! Nós somos do canal da Semeadores, semeando mensagens de vida para o seu coração. Livro novo, livro de Números. Números, o quarto livro da Bíblia. Começou no deserto em 1/2, ou seja, no segundo ano, no primeiro dia do segundo mês. Exatamente 13 meses depois do êxodo do Egito, com um censo. Ele começou com um censo que pretendeu obter o quantitativo de soldados da idade de 20 anos para cima. E ele terminou no deserto, depois da morte de Arão e de toda aquela primeira geração que foi o alvo do censo inicial do livro. A morte deles ocorreu em 1 do mês 5 do ano 40. Uma segunda geração, então, é preparada em substituição à primeira, para, sob a liderança também de um novo líder, Josué, entrar e tomar posse da terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Números acaba assim, meio sem nexo, algo como que interrompido. Nós estamos seguindo a proposta divisória do livro de Números conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, de onde também nos iremos valer de muitos comentários citados nesse livro. Assim, ele divide em 3 grandes partes, com suas partes tendo as suas subpartes e seções. As 3 partes que ele divide, o livro de Número, que tem 36 capítulos, são do capítulo de número 1 ao 9, nós veremos a preparação do exército da primeira geração, essa primeira geração que vai morrer no deserto. A marcha fracassada do exército da primeira geração, que vai do verso 9 do capítulo 9 ao 25. E depois a preparação do exército da segunda geração, que vai ser o final do livro de Número, que vai dos versos 26 ao 36. Ao final, estaremos fazendo uma conclusão e vamos disponibilizar o material utilizado. Espero que esse estudo seja proveitoso para ensino, para aprendizado, para compartilhamento. O que é que você vai encontrar aqui, além das reflexões e segmentação e desses nossos comentários? Você vai encontrar uma palavra de fé, você vai encontrar uma palavra de encorajamento, de certeza e de convicção que não estamos aqui por acaso, nem somos fruto das circunstâncias aleatórias do universo. Tudo na vida, meu querido, tem um propósito. É assim que nós temos falado e por isso que nós temos esse propósito. Tudo na vida tem um propósito, uma função. E você já descobriu a sua função, o seu propósito? Medite nesse livro, nesse estudo, nesse livro de Números, que Deus falará muito contigo em seu coração. Se eu fosse dar um nome à história de Números, eu daria a primeira palavra latina que deu origem ao nome Números. Eu não daria esse nome, por causa do censo dos soldados. Nem daria a palavra hebraica, a quinta palavra encontrada no primeiro versículo deste livro, no deserto. Bemidbar, no deserto, quinta palavra. Mas daria o seguinte nome: tolerância divina. Como Deus foi tolerante e paciente com esse povo. Esse seria o nome que eu daria a esse livro de Números. Tolerância divina. Deus tem sido muito tolerante conosco, né? Comigo também. Nas histórias bíblicas, o que mais vejo é Deus falando, é Deus fazendo, é Deus mostrando, é Deus instruindo, é Deus aparecendo, é Deus se revelando, é Deus fazendo aliança, é Deus se aproximando, é Deus conduzindo. Ainda quero aproveitar, ensejo para comunicar que nós, da Semeadores, estamos com esse compromisso de levar sempre para você a palavra de Deus, para que você tenha aprendizado. E também estamos dispostos e abertos para receber suas sugestões, críticas e recomendações. Nossa aventura em Números durará exatos 36 dias, que justamente representa o número de capítulos de Número. Será um capítulo por dia, como temos o hábito de fazer. Já fizemos o total de 117 capítulos, ou 117 dias.
ou 117 vídeos. Começamos dia 21 de abril. Confere hoje, a data 13 de agosto, que nós estamos gravando isso aqui, que você vai ver. Com esses 117, quase que chegamos a 10% da nossa meta, que são produzir 1.189 capítulos. Correspondente a 1.189 capítulos da Bíblia, que também correspondem a 3 anos, 3 meses e 3 dias. Vamos então continuar nossa missão? Agradecemos sua compreensão, sua paciência, e a Deus sempre toda a glória. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, das Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Aproveite agora, apanhe a sua Bíblia, faça a leitura prévia do primeiro capítulo do livro de Números. Eles têm 54 versículos. Também aproveite e veja o nosso blog site, tem acesso ao nosso post de número 1, de Números, né, capítulo 1, onde você encontrará gráficos, tabelas, ilustrações que irão ajudar nessa nossa aventura bíblica. Não esqueça de curtir e de se inscrever em nosso canal do YouTube e visite nossa loja virtual semeadores.com.br. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 9, nós vamos dar início agora. É a preparação do exército da primeira geração. Então, o capítulo de número 1, com 54 versículos, terá o título O Censo dos Homens de Guerra. Números começa com a palavra e falou. A primeira palavra que você vai ver em Números, e falou. Em hebraico, isso será Waidabeber. No entanto, a palavra que deu origem, o nome, não vem da primeira palavra, mas da quinta palavra nesse livro. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E ela significa no deserto, que é Bemidbar. No deserto, é a quinta palavra. O fato é que Deus continua falando. E falou. E continua falando. O primeiro capítulo termina dizendo, depois do censo realizado, assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Que bom que tem esse começo abençoado, quando primeiro Deus fala e depois o povo faz exatamente aquilo que for instruído. Ainda com relação ao nome do livro, o nome Números, que é o que nós temos na nossa Bíblia, veio da tradução da Septuaginta do hebraico para o grego, quando os títulos ganharam nomes gregos. E a palavra adotada para esse livro foi aquela que descreve apenas a lista dos homens de guerra. Seria aritmoi, ou números. Moisés e o povo que Deus libertou usando Moisés ainda estavam no deserto. Ainda não tinha havido a expiação da terra, que estavam caminhando para conquistar sobre a palavra de Deus. Mas logo haverá. Moisés escreve esse livro. Não encontraremos no mérito da autoria, não entraremos, aliás, no mérito da autoria, pelo fato de estarmos pressupondo que quem foi o autor foi Moisés. E ele escreveu esse livro com o propósito de conclamar a segunda geração do Êxodo a servir a Deus com seu exército santo na conquista da terra prometida, evitando-se os erros do passado e permanecendo fiéis aos preceitos de Deus. Há algumas verdades encontradas aqui nesse livro de Números. Primeiro, Deus preparou o seu povo plenamente para servi-lo e ser bem-sucedido na conquista da terra prometida. Os membros da primeira geração fracassaram, porque todos foram ingratos para com a graça que Deus havia lhes demonstrado e temeram o poder dos cananeus. Segundo, algumas verdades. A segunda verdade. Deus levantou outra geração para conquistar a terra prometida. Mas para que fossem bem-sucedidos, eles também teriam de ser fiéis ao Senhor. Iremos seguir o desenvolvimento proposto, então, pela Bíblia de Estudo de Genebra no desenvolvimento dessas reflexões em todos os capítulos de Números, para nos servir de guia, a fim de não cairmos na tentação de querer acrescentar coisas às narrativas abençoadas de Números. Didaticamente, nós já falamos isso, dividiremos o livro de Números em 3 principais partes. Repetindo o que nós já dissemos,
a parte 1, que é a preparação do exército da primeira geração, que nós estamos vendo, que vai até o capítulo 9. A marcha fracassada do exército da primeira geração, que ocupará os capítulos 9 e 25. E a preparação do exército da segunda geração. Na primeira parte, vamos dividir o tema em subpartes. Primeiro, o censo e a organização do exército. Isso aí nós começamos hoje no capítulo 1 e vai até o capítulo 4. E depois, o tabernáculo central, que vai ocupar os capítulos de 5 a 9. Então nós estamos vendo a preparação do exército da primeira geração. A preparação do exército da primeira geração vai do capítulo 1 ao 9. E essa primeira parte dividiremos em duas. Primeiro, o censo e a organização do exército, que vai até o capítulo 4. E depois o tabernáculo central, que ocupará do 5 ao 9. O primeiro capítulo falará do censo dos homens de guerra. Depois, no capítulo 2, veremos as ordens das tribos distribuídas ao redor do tabernáculo. E no capítulo 3, o número e os deveres dos levitas. Como foi o censo dos homens de guerra? Lembremos que ali, naquele meio, naquela situação, naquele contexto, no meio daquele gente todo, um monte de gente lá, Moisés, Arão, toda aquela população de quase 5 milhões de pessoas, nós temos que lembrar que ali estava naquele meio o portador da semente messiânica que iria gerar no futuro o Messias, o Cristo Jesus, que salvaria o homem dos seus pecados. Lembra que nós estamos acompanhando desde Adão, que gerou cada um daqueles descendentes, passando por Noé, passando por Abraão e chegando aqui agora, onde nós estamos, ali no meio deles estava aquela geração, aquela semente. Jamais podemos perder de vista o foco nessa semente, no qual toda a história gira em redor e ao redor. O foco de tudo é Cristo. E é para onde apontam as Escrituras. E com números não vai ser diferente. Encontraremos Cristo aqui nesse livro das batalhas, nas batalhas. Encontraremos Cristo nas batalhas da fé, na obediência e fidelidade de alguns, na novilha vermelha, na água da rocha, na serpente de bronze, nas conquistas, na centralidade do tabernáculo, que aponta para a centralidade de Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus vai estar presente em muitos aspectos no livro de Números. Precisamos ficar atentos para isso. Perder esse foco é cair em divagações e conhecimentos que somente enfatuam nossas mentes e corações. É necessário, então, prestar uma atenção nos detalhes e assim analisá-los de forma a entendermos todas as questões principais. Deus é vida e quer gerar a vida. Deus é santo e exige santidade. Deus é justo e não pode abrir mão dela. Deus é amor e quer se relacionar com a sua criatura. A criatura, o homem, é pecador, falho, injusto, está morto em seus delitos e caminha a passos largos para o seu triste fim. Aos poucos iremos comentando e meditando na linda palavra de Deus, que a cada dia eu me sinto mais apaixonado e mais, por entender que se trata de algo vindo não deste mundo, nem da mente de qualquer ser humano, nem da mente de qualquer espírito, ou de um ET, ou de qualquer outra criatura, mas vindo do ser perfeito, Deus Pai, Cristo Jesus, vindo do Espírito Santo. Respondendo à pergunta de como foi o censo, ele foi feito exatamente como foi pedido por Deus. Quem pediu, pois, o censo foi Deus. Quem executou, o fez exatamente como foi pedido. Assim fosse, né? Tudo que Deus tivesse nos pedido desde o início. Se nos atentarmos para a exata conta dos israelitas, os números
mostrados dos apenas jovens de 20 anos para cima revelariam uma população muito grande, de mais de 2 milhões de pessoas. Alguns chegam até a dizer que, contando crianças, contando todos no geral, dariam umas 5 milhões de pessoas. Números começa, números 1:1, exatamente 13 meses depois do êxodo do Egito. E relata os acontecimentos ocorridos ao longo de 39 anos. Seus principais temas são a misericórdia e a fidelidade de Deus, apesar de nós, o poder soberano de Deus em realizar seus propósitos e a responsabilidade do povo de Deus de ser fiel ao chamado que ele lhe fez. Que Deus nos direcione nessa aventura cheia de desafios e mistérios, com a promessa de Deus de sermos vitoriosos ao final. Assim, nós concluímos o capítulo de número 1 do livro de Números. E amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 2 do livro de Números. Todos os dias, semeando mensagem de vida para o seu coração. Curta a nossa página, inscreva-se no YouTube, acesse nossa loja virtual e amanhã estaremos aqui em continuidade, sempre firmes no nosso propósito. Deus vai nos conservar firmes, porque nosso propósito está firmado nele. Assim, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia para você.